Portanto, enquanto o Separei aqui. Prepara, eu Fala aí, queria só fazer um comentário. Portanto, o halving, ele diz respeito, como você explicou aí bem, ao reward da mineração. O reward da mineração são os novos bitcoins que são produzidos cada ano, né? E em cada bloco. E que, no fundo, são a remuneração que os mineradores têm, além dos FIIs. Eles acabam por ter uma correspondência, mais ou menos, com o que seria a inflação da moeda, né? Portanto, você tem um dado estoque de moedas, quando emite nova moeda, isso gera uma espécie de inflação. Claro que não há uma relação 100% direta, mas seria o mais parecido com o conceito de inflação. Então, a ideia dele ser decrescente é espetacular, porque, por um lado, vai adequando o reward à construção do ecossistema, ele é maior no início, quando você tem, por um lado, um Bitcoin de valor baixo no custo que os mineradores têm de energia, de poder computacional, e à medida que a moeda valoriza, ele vai compensando, portanto, ele vai reduzindo, mas o valor da moeda também aumenta face a esses custos da eletricidade e tudo isso. Portanto, há quase ali uma compensação direta que é muito interessante e que eu não sei até que ponto ele mediu bem, se foi só sorte ou se foi muita sabedoria. O que vai acontecer em termos de inflação é que, basicamente, portanto, em termos de recompensa, ela vai sendo compensada com o aumento, mas em termos de inflação, ela vai cair para perto de zero, não é? Portanto, o Bitcoin entra numa época de deflação completa, a partir de agora. Isso também é muito interessante. Perfeito, Becas. Perfeito, obrigado. É isso aí. É isso aí. Manda Deflação. aí, É assim que se vê a deflação no gráfico, então, ou seja, se a gente está fazendo uma emulação de deflação, né, digamos, né, computação, né, gráfico, digital, tudo é emulação, né, a gente está emulando aí a escarcidade digital, é uma emulação com força bruta, né, como a gente já falou, né, uma emulação que é feita em qualquer computador, mas então a gente está aqui emulando então a deflação, como ela se vê no gráfico, como é que ela se reflexa, né, reflexiona no preço aí diário, que desde 2010, quando eram criados em 2009, né, antes de 2010, eram criados 50 BTC por minuto, né, a cada 10 minutos, desculpa, a cada bloco, 10 milhões e 500 mil BTC foram criados durante esses primeiros 3 anos, é bastante, é quase metade, né, da rede, metade de todos os bitcoins, né, em existência. Depois disso, a gente tem aqui, né, 25, 12,5, e aqui o Posso preço, só fazer né, um como a gente vê parênteses? como ele acompanha. Fala aí, Alan. Só um parênteses. Estão vendo essa primeira... não sei se dá para vocês colocarem a tela dele enquanto eu falo. Tá fixa a tela dele, eu acho. Tá. Essa parte rosa, vocês não têm ideia quanto esses primeiros hodlers aqui pagaram com inflação. Eles pagaram com uma inflação monstruosa de 50 BTC para 25 BTC. Então, o risco que essas pessoas tomaram quando elas compraram Bitcoin aqui embaixo foi muito maior do que muito maior do que a questão da segurança do hash rate. Elas pagaram com uma inflação que é monstruosa perto de quem está comprando hoje. E perto de quem está comprando em 2020, eu não preciso nem comentar. Mas, enfim, quando falam que os hodlers, que os primeiros compradores de Bitcoin, eles tiveram alguma facilidade, né, porque eles compraram lá atrás, não, eles pagaram com inflação, só que as pessoas não entendem qual a magnitude disso. Mas, desculpa, depois a gente pode falar. Só um comentário também disso, que eu não fui muito preciso antes. A inflação ou a deflação do Bitcoin, no fundo, é uma equação em que a emissão de novos Bitcoins, o reward dos mineradores, gera inflação. O aumento da procura gera deflação. Se o aumento da procura é superior à emissão de nova moeda, então o agregado é uma deflação e aumenta o valor do Bitcoin. Portanto, se de início ainda haveria alguma dúvida que a emissão de nova moeda acabava por ser superior, como o Alan disse, esses primeiros, não é? Provavelmente eles tiveram sim inflação. O aumento de moeda era de tal forma grande
que ele gerava inflação no sistema. O aumento de procura por Bitcoin não supria, não ultrapassava essa emissão. Hoje em dia não, é praticamente com uma emissão tão baixa e que vai ser ainda menor a cada ano, e então depois do halving, deste próximo halving vai cair substancialmente. O aumento de procura, a partir de agora, vai ser sempre superior à emissão. Ou seja, a inflação atual é comparável de um país de terceiro mundo. A inflação atual. Depois do halving, nunca mais vai haver inflação, provavelmente. Não, a inflação continua até o estoque zerar, né? Até o estoque completar. Eu digo, quando eu falo inflação, eu estou falando do balanço. Portanto, por isso é que eu quis clarificar o conceito. Por um lado, o aumento de moeda gera uma inflação, entre aspas. Por outro, o aumento de procura contraria esse movimento. O balanço dos dois... Eu me refiro à inflação de Bitcoin, não em relação ao preço. Estoque. Em relação a preço e contra outros bens ou outras moedas, eu acredito que nunca mais possa haver inflação, porque o aumento de procura, em trends minimamente longos, vai ser sempre superior à emissão, principalmente após o halving. Mesmo em cenários de hiperbitcoinização, a economia vai sempre crescer mais rápido do que a economia do mundo, do que a emissão de bitcoins. Então, isso é, do ponto de vista teórico, é uma análise interessante. A inflação acabou a partir do próximo halving. Sim, perfeito, exatamente. Digamos que a partir do próximo halving, o nível de inflação vai ser inferior a qualquer inflação de qualquer moeda que existe. Basicamente isso. E como você batendo uma moeda contra a outra, você vai deflacionar em uma enquanto você inflaciona em outra. E a economia vai crescer mais rápido do que isso. Né? Exatamente. Pois é, senhores. Depois de maio de 2020, começaremos a ter um dos bens o bem mais escasso da história do universo.